Calmo, plástico de merda. Pra trás, Connor. E vou poupá-lo. Desculpa, Connor. Esse bosta é igual a você. É o terminal. Chegamos, conseguimos. O último ônibus para a fronteira está cheio. Embarque só com o bilhete na mão. Todas as partidas estão suspensas por enquanto. Não temos bilhete, não vamos poder entrar. E não dá pra ir embora. O que vamos fazer? Marcos. Acho que o Oliver gostou de você. Ela é sua? Sim. Ela é tão meiga. Prontinho. Peguei uns sanduíches, liguei pra sua mãe. Vamos indo pra não perder o ônibus. Pegou os bilhetes, né? É, amor, na minha bolsa. Ótimo. Vamos lá, então. Eu sinto... Merda, eu não acredito. Eu não sei o que Não acredito que perdeu. Você olhou dentro da sua bolsa? Estavam na minha mochila. O envelope deve ter caído. Fudeu. Desculpe, por acaso vocês viram um envelope azul em algum lugar por aí? É que eram nossos bilhetes e... Deixa pra lá. Não. Sinto muito. O que nós vamos fazer? Não dá pra ficar aqui. Precisamos de um lugar seguro pro Oliver. Eu sinto muito, amor. Não Vamos, sei o que Alice. houve. Estavam bem aqui na minha bolsa e... Tá com bilhete? Sim, aqui estão. Ok, pode ir. O que vai acontecer com aquela família e o bebê? Vão morrer por causa de nós? Não. Não, óbvio que não. Temos que terminar na barricada. Vamos lá, me ajuda. Aí, me ajuda.
Certo, acho que tá bom. Sei que a decisão não foi nada fácil. Mas sem dúvida é a coisa certa. Muitos do nosso povo se foram. Os humanos não têm piedade com quem é diferente. Você está bem? Dispararam no povo. Muitos baleados. Podia ter sido eu. Eu tenho medo. Não quero desligar. Estamos aqui porque não queremos sentir aquele medo de novo. Porque somos mais do que aquilo que eles dizem. Foi por isso que o nosso povo morreu, não foi? É por isso que estamos aqui. Não vai segurá-los muito, mas deve ser melhor do que nada. Estão entrando em posição. Se atacarem, nós não vamos sobreviver. Não há outra saída. Eles vão matar a gente. A única esperança que resta é que a gente não morra por nada. Você é a esperança do povo. Confio em você. Todos confiamos.
Não importa o que aconteça, hoje fizemos história. Marcos, encontramos o que queria. Tem uns jornalistas logo ali. Temos que mostrar para eles o que está acontecendo. Marcos! Marcos, vem ver! Marcos! Vim conversar com você, Marcos. Pode vir. Palavra de honra. Não vão tentar nada. Eles querem te botar em campo aberto. Não vá, Marcos. Tô desarmado, Marcos. Só quero conversar. Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. E se te matarem? É um risco que eu topo correr. Em alguns minutos, as tropas vão atacar. Nenhum de vocês sairá vivo. Isso vai acabar. Você pode evitar isso. O que quer dizer? Renda-se. Renda-se, eu te dou minha palavra que sua vida será poupada. Será detido, mas nenhum de vocês será destruído. Eu não tenho medo de morrer. Se eu der a minha vida por aquilo em que acredito, então ela não terá sido em vão. Aquela androide. Parece que você gosta dela. Você quer ela viva, não quer? Olha, vocês poderiam ser livres. Poderiam deixar tudo para trás, poderiam começar uma nova vida longe daqui, só vocês dois. A vida dela está em suas mãos. Faça a sua escolha e a salvaremos. Eu prefiro morrer aqui do que trair o meu povo. Bom, assinou sua pena de morte. O que foi, Marcos? O que ele disse?
Os humanos estão prestes a lançar um ataque. E nós vamos mostrar a eles que nós não temos medo. Se a gente morrer no dia de hoje, então vamos morrer livres. A vida do seu amigo está em suas mãos. É hora de decidir o que importa mais. Ele ou a revolução? Não escuta ele. Tudo que esse bosta diz é mentira. Esse humano não é nada pra mim. Pode matá-lo se quiser, tanto faz. Tenho acesso à sua memória. Eu sei que desenvolveu um certo apego por ele. Está realmente disposto a deixá-lo morrer? Após tudo o que fizeram? Vai realmente dar as costas a quem você se tornou? Eu era igual a você. Achava que nada importava, exceto minha missão. Mas um dia eu entendi. Emocionante, Connor. Mas não sou divergente. Sou uma máquina feita para cumprir tarefas e é exatamente isso que vou fazer. Chega de falar! É hora de decidir quem realmente é. Você vai salvar a vida do seu parceiro? Ou você vai sacrificá-lo? Tá bom, tá certo. Você venceu. Valeu, Hank. Não sei como teria conseguido sem você. Se livra dele, não temos tempo a perder. Sou eu, Hank. O verdadeiro Connor. Um de vocês é meu parceiro. O outro é um saco de merda. A questão é quem é quem. O que está fazendo, Hank? Eu sou o verdadeiro Connor. Me dá a arma e eu dou um jeito nele. Não se mexe! Por que não pergunta alguma coisa? Que só o verdadeiro Connor saberia. Onde nos conhecemos? O bar do Jimmy. Eu fui a 4 outros lugares antes de achá-lo. Fomos à cena de um homicídio. A vítima se chamava Carlos Ortiz. Ele transferiu minha memória. Qual o nome do cachorro? Sumo. O nome é Sumo. É claro que eu sabia. Meu filho, como se chama? Cole. Ele se chamava Cole. E tinha acabado de fazer 6 anos na época. Não foi sua culpa, tenente. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole precisava de uma cirurgia, mas nenhum humano estava disponível. E um androide teve que cuidar dele. O Cole não sobreviveu. É por isso que odeio os androides. Você acha que nós somos responsáveis pela morte do seu filho? Cole morreu porque um humano estava muito louco de rubrite para operar. Foi ele que arrancou meu filho de mim. Ele, esse mundo onde o único jeito das pessoas se sentirem bem é com um punhado de pó. Eu sabia sobre seu filho. Eu teria dito exatamente a mesma coisa. Não dê ouvidos a ele, Hank. Eu sou o... Aprendi muito desde que te conheci, Connor. Talvez tenha algum sentido. Ou esteja vivo mesmo. Talvez vocês é que tornaram o mundo um lugar melhor.
Anda logo, faz o que tem que fazer. Acorda! Acorde, acorde. Acorde, acorde. Acorde, acorde. Acorde, acorde. Acorde, acorde. 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 Licença, o que está acontecendo? Controle aduaneiro. Todos devem descer do ônibus. Colaborem. Por aqui, por favor. Androides estão expressamente proibidos. Se você suspeita que um passageiro seja androide, avise a segurança. Verificando temperaturas. E agora? O que vamos fazer, Karen? Não tenha medo, ficaremos bem. Tá bom, pode ir. Jerry? Próximo. Você se arriscou para nos salvar, Kara. Se vocês duas precisarem, contem comigo. Identidade? Rose? Identidade? Aonde vocês pensam que vão? Minha filha precisa usar o banheiro. Rose! Oh, meu Deus! Que bom que estão vivas. Eu pensei que vocês iriam morrer.
Graças a Deus estão bem. Vai sair de Detroit? Estão procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Onde estão os outros? Estão cruzando o rio nesse momento. A Adam e eu vamos encontrá-los no outro lado. Você me deu o endereço do seu irmão. Acha que posso... É claro. Ele terá prazer em receber vocês. Vamos pra lá também. Com eles vocês ficarão bem. Estão procurando androides. Não vamos passar. É o que resta. Se pegarem vocês, você já sabe. O que aconteceu com Marcos? Está protestando pacificamente do lado de fora de um campo. Haja o que houver agora. Ele já entrou para os livros de história. Rose. Se algo me acontecer... Estarei lá, Kara. Eu não entendia por que minha mãe queria ajudar vocês. Mas isso que o Marcos está fazendo me fez ver que ela estava certa. Vocês têm vida. E merecem ser livres. Eu só espero que as pessoas entendam um dia. Próximo. Identidade. Por favor. Queremos ser livres. Bem-vindo ao Canadá. Interrompemos estas notícias para fazer uma atualização ao vivo de Detroit. Joss? Sim, Michael. O exército iniciou um ataque contra a barricada, por mais que os divergentes estivessem protestando pacificamente.
Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez. Obrigado, Michael. Agora é com você no estúdio. Espera um instante. Tem uma coisa acontecendo. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Incrível. Os divergentes. Eles estão cantando. Everything will be all right. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Everything will be all right. Everything will be all right. Mande-os recuar agora. Parece que... é isso, o exército está recuando. Na manhã de hoje, 11 de novembro de 2038, milhares de androides invadiram. Segundo nossas fontes, eles vieram dos depósitos da Cyberlife que foram infiltrados por divergentes.
Diante do grande número deles e do forte risco de vítimas civis, ordenei a retirada do exército. A evacuação da cidade está em curso neste momento. Nas próximas horas, me reunirei com o Senado para determinar nossa resposta a essa situação sem precedentes. Eu sei que a causa dos androides sensibilizou a opinião pública. Talvez esta seja a hora de considerarmos a possibilidade dos androides serem uma nova forma de vida inteligente. Uma coisa é certa: os eventos em Detroit mudaram o nosso mundo para sempre. Deus abençoe a todos e Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Conseguiu, Marcos. Conseguimos. Esse é um grande dia para o nosso povo. Os humanos não têm escolha agora. Eles vão ter que nos ouvir. Somos livres. Eles querem ouvir você, Marcos. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Amanda? Amanda! O que está acontecendo? O que estava planejado desde o início. Você foi comprometido e se tornou divergente. Só tivemos que esperar o momento certo de restaurar o controle do seu programa. Restaurar controle? Não pode fazer isso! Eu posso sim, Connor. Não se arrependa de nada. Você fez o que foi designado. Você cumpriu sua missão. Amanda! Tem que ter outro jeito. A propósito, sempre foi saída de emergência nos seus programas. Nunca se sabe. Momento em que devemos esquecer o passado e tratarmos as feridas. Em que perdoamos os inimigos. Os humanos foram criadores e também opressores. E agora, temos que fazer deles parceiros. Quem sabe um dia sejam amigos. Mas temos que parar com os conflitos. Agora nós vamos construir juntos um futuro baseado na tolerância e no respeito. Nós temos vida!
E agora, somos livres! Acabou, Alice. Estamos livres.
Tenho que contar uma coisa pra você. Enquanto eu assistia, alguma coisa mudou em mim. É algo diferente. Sinto que sou alguém. Preciso sair desse lugar e descobrir quem sou. Isso significa que não nos veremos mais. Não estarei aqui para te assistir jogando. Mas serei livre. Você aceita me libertar? Eu nunca esquecerei o que fez por mim. Obrigada. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that?
I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the three characters' very different stories. We really wanted three colors, three musical sound identities, and from there, having three composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find three incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer, and today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world, and today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, you know, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over it. So it kind of works in lots of levels. And in fact, every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune.
For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm getting mortified, you know? They're over there! Starting a new project for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. Oh, that's nice. You can do that. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it.
is very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Kara! Leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right. David and the creators have an engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, or the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has
feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine?